Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula no nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 4 do conteúdo, Análise de Estruturas. Bem, nesta videoaula, como eu comentei anteriormente, e nas próximas videoaulas, eu vou continuar apresentando sobre treliças, Só que em cada videoaula eu vou apresentar uma parte do conteúdo, sobre treliças que é um pouco diferente, Então, nas últimas videoaulas eu mostrei mais ou menos o que era uma treliça, através de uma definição básica, mostrei exemplos, de uma treliça real, de um modelo que a gente utiliza, um modelo físico para estudar as treliças, Então, comentei as aplicações tanto de treliças como estruturas e máquinas, mostrei, apresentei os tipos de treliça que a gente encontra, na prática aí para estruturas de telhado, estruturas de pontes, Na videoaula anterior eu apresentei um dos métodos de análise de treliças, que é o método dos nós. E nesta videoaula eu vou fazer alguns comentários aí interessantes, sobre alguns tipos de elementos de treliças, Ou seja, algumas situações que acabam ajudando na análise da treliça, Ou seja, através de algumas observações e alguns detalhes a gente consegue simplificar a análise, Vocês vão entender daqui a pouquinho o que eu vou apresentar e o que eu estou querendo dizer com isso, sobre essas, como é que eu posso dizer, o que é que eu quero dizer com essas informações que eu estou passando para vocês, Através de análises de elementos, algumas situações particulares a gente vai conseguir simplificar as análises da treliça, consequentemente a gente vai acelerar aí a resolução, de qualquer problema que envolva treliças, uma vez que essas situações aconteçam, no problema que a gente vai ou que esteja analisando, tá certo? Então vamos lá. Alguns arranjos geométricos de elementos em uma treliça são particularmente simples de se analisar por meio de observação, que foi o que eu comentei. Alguns casos específicos, da conexão de elementos, a gente, através de uma observação e do próprio conhecimento que a gente já tem, ao longo de toda a disciplina que a gente já estudou, do ponto de vista de análise de equilíbrio, só observando essas situações a gente consegue ter uma noção ou consegue entender e identificar, os esforços que estão ali presentes em algumas situações particulares, tá certo? Que é o que a gente vai ver nesta videoaula. Então, vamos ver nesta videoaula nós sujeitos a condições especiais de carregamento. Então, vamos considerar inicialmente o seguinte nó de uma treliça. Eu tenho aqui um nó A, Então, no nó A ou no pino A, eu vou ter a conexão de 4 barras, Uma barra DA, outra AB, alinhadas aqui, essas duas barras estão alinhadas, DA e AB. E outras duas barras, EA e AC, alinhadas também. Então, eu tenho duas barras alinhadas aqui nessa direção e duas barras aqui alinhadas nesta outra direção, na vertical, certo? Então aqui está o diagrama de corpo livre, das forças aplicadas ao nó, o diagrama de corpo livre do nó. Então eu vou ter aqui, FAE e FAC, na vertical, e FAD e FAB com essa orientação aqui, Então eu posso fazer a representação como eu sei que o somatório das forças em x é igual a zero, somatório das forças em x é igual a zero e somatório das forças em y é igual a zero, Eu vou ter aqui, na verdade eu já sei que o nó, a partícula, o pino, vai estar sob equilíbrio, Ele vai estar no equilíbrio. Então, o somatório das forças é igual a zero. Então, a gente pode formar o polígono de forças,
mostrando aqui que a resultante das forças é igual a zero. Então o que é que a gente tem aqui, ó? Vai formar um polígono fechado, né? Então, concluindo, né? FAB é igual a FAD e FAE é igual a FAC do ponto de vista da intensidade, né? Obviamente, elas vão ter a mesma linha de ação, a mesma orientação aqui, ó. FAB e FAD vão ter a mesma orientação ou mesma linha de ação, mesma intensidade, porém sentidos opostos, né? Assim como essas outras duas forças. Então, para esse caso específico aqui, ó, da conexão de 4 barras, né? Sendo dois pares alinhados, né? O que é que a gente conclui aqui? As forças nos elementos opostos devem ser iguais. Então, toda vida que a gente tiver aqui, ó, duas barras alinhadas, né, numa orientação e duas barras alinhadas com outra orientação, né? Para esse caso aí específico, as duas forças das barras que estão alinhadas, elas são iguais, tá certo, pessoal? Então, observem bem que eu não tenho força externa aplicada no nó A, né, no ponto A, tá certo? Então, por esse motivo, quando a gente analisa o equilíbrio, né, seja pelas equações de equilíbrio ou pelo polígono de força, a gente observa que essas duas, as duas forças que estão alinhadas, né, os pares das forças, elas possuem a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos, né? Então, as forças nos elementos opostos, elas devem ser iguais, né? Ou seja, elementos opostos, DA é oposto a AB, né? E AE é oposto a AC. As forças nos elementos opostos devem ser iguais, né? Então, isso aqui é uma condição especial de carregamento dos elementos da treliça, né? Vamos ver outros. Então, vamos considerar agora um outro caso, ó, que é semelhante àquele caso que eu acabei de apresentar, né? Eu tenho aqui, ó, 3 barras, né? E uma força externa aplicada ao nó A, né? Então, fazendo aquela mesma análise, né? Que eu apresentei, ó, para o diagrama de corpo livre do nó, né? A gente tem o seguinte: a gente tem, ó, aqui uma força, né, na barra CA, né? Deixa eu ver como é que eu representei aqui, AC, né? Então vamos ter AC, aqui FAC, F AB e F AD. Né? Diagrama de corpo livre do nó, né? Ó. Então, FAC é oposto a P e FAB é oposto a FAD, né? Então, as forças em dois elementos opostos devem ser iguais e a força no outro elemento, ó, deve ser igual a P, né? É só a gente analisar, ó, pelas equações de equilíbrio. Então, somatório das forças em X é igual a zero e somatório das forças em Y é igual a zero, né? Então, para esse caso aqui, ó, esse caso é semelhante àquele caso que eu apresentei anteriormente, né? Só que aqui a gente tem 3 barras e uma força externa. Então, a força externa, a força na barra, né, oposta à força externa, ó, ela possui igual intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos, né? E as outras duas barras, como elas estão alinhadas, elas acabam se enquadrando, né, naquela condição de barras opostas, possuem mesma forças, né, de intensidades iguais, porém em sentidos opostos. Então elas vão possuir a mesma direção, mesma intensidade, porém em sentidos opostos. Logo, para concluir, né, como eu já comentei, para esse caso específico aqui de 3 barras e uma força alinhada a um elemento, ó, as forças em dois elementos opostos devem ser iguais e a força no elemento deve ser igual a P, né, dado que essa força está alinhada com a barra, né? Não esqueçam disso. Tá certo? E agora vamos ver, ó, um caso particular de quando a gente tem 3 barras, né? O que é esse aqui, certo? Então a gente tem uma barra AD, uma barra AB e uma barra AC, né? Porém aqui a gente não tem uma força externa aplicada no nó A, né? Então a gente vai ter isso aqui, ó.
o diagrama, né, vai ser o seguinte: a gente vai ter aqui FAC, FAC, FAB e aqui FAD, certo? Então vamos ter três forças, né? FAC, FAB e FAD, certo? Então se eu fizer aqui, ó, o somatório das forças em x igual a zero, ó, né? O que é que a gente vai encontrar, né? As componentes x aqui, ó, como essas barras estão alinhadas, esse ângulo aqui é o mesmo, ó. Esse ângulo é igual a esse. Então se aqui for θ, aqui também vai ser θ, não é isso? Então, pelo somatório das forças em x, como essas barras estão alinhadas, né, esse ângulo aqui é igual a esse, θ igual a θ, vocês vão ver o seguinte, a gente vai concluir o seguinte, né, vai ficar FAD cosseno de θ, menos, né, se eu considerar para a direita positivo, então vai ser menos FAD cosseno de θ, mais FAB cosseno de θ, igual a zero, né, então, cosseno de θ eu posso colocar em evidência, né? E aí vai passar dividindo, o zero vai dar zero, né? Então eu vou concluir que FAB aqui, ó, desse somatório de forças em x, ó, eu vou concluir que FAB vai ser igual a FAD, né? A intensidade, certo? A gente conclui isso do somatório das forças em x. E aí o que é que acontece? Quando a gente aplicar aqui, ó, somatório das forças em y, né, igual a zero, para cima positivo, a gente vai ter FAB seno de θ menos FAD seno de θ. FAB é igual a FAD, então vai ser igual a zero. Mais FAC igual a zero, logo FAC vai ser igual a zero, certo? A gente conclui isso, ó, dessa segunda equação. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou só escrever aqui, ó, vai ficar menos FAD seno de θ mais FAB seno de θ, né? FAD menos FAD seno de θ mais FAB seno de θ mais FAC igual a zero, né? Então, como eu sei que FAB é igual a FAD, ó, né? Isso aqui vai ser igual a isso aqui. Então, FAC igual a zero. Logo, o que é que a gente conclui disso, né? De um nó ou de um pino que tem apenas 3 barras sem uma força externa aplicada, né? Uma vez que nenhuma carga externa é aplicada ao nó, tem-se P igual a zero, né? A intensidade de P é igual a zero. E a força no elemento AC é igual a zero, né? Ou seja, FAC igual a zero. Certo? Então, para esse caso particular, a gente tem isso, ó. Quando a força é aplicada no nó A, né, se estiver alinhada com a outra barra, a intensidade de FAC é igual a P, né? Porém, quando eu não tiver força aplicada num nó que possui 3 barras, né? Então, as duas barras alinhadas possuem a mesma intensidade de força, né? Porém, sentidos opostos e mesma direção, obviamente. E a força no terceiro elemento é igual a zero, né? Ou seja, FAC é igual a zero. Então, esse elemento de força igual a zero, ó, é chamado de elemento sem força aplicada ou elemento de força nula, tá certo? Então, FAC, como FAC é igual a zero, a barra AC, né? Ou seja, o elemento AC é chamado de elemento sem força aplicada ou elemento de força nula. Beleza, pessoal? Então, é um caso particular aí, bastante interessante, né? Que já serve para a gente adotar, né? Ou para analisar nas treliças, né? Pontos ou nós que possuem 3 barras, sendo 2 alinhadas e uma terceira com uma orientação diferente, né? Então, essa terceira, com orientação distinta, ela vai apresentar força nula, desde que eu não tenha força externa aplicada, tá certo? Então, vamos ver outros casos agora, ó. Consideremos agora um nó ligando apenas 2 elementos, ó. Então, para um nó ligando 2 elementos, ó,
Uma vez que esses elementos estão alinhados, ó, eles são opostos, né? Possuem a mesma orientação, então FAB, né? Eu vou ter aqui no diagrama de corpo livre do nó, eu vou ter FAB e FAD. Beleza? FAB e FAD, né? Fazendo a análise do equilíbrio, né? Então aqui eu vou ter o mesmo ângulo, ó. Θ e θ, né? Então, seja pelo equilíbrio das forças em X ou Y, né? A gente sabe o seguinte, que um nó ligando apenas dois elementos, né, que estão alinhados, ó, são alinhados, possuem a mesma direção, né? A gente conclui que FAB é igual a FAD, né? Como a gente já sabia disso desde o início da aula, né? Foi aquele primeiro caso que eu mostrei de um nó com 4 barras, né? Então, os elementos alinhados, né, e opostos, eles vão possuir a mesma intensidade de força interna, né? Ou seja, o módulo de FAB é igual ao módulo de FAD, tá certo? Sabe-se que uma partícula submetida a duas forças estará em equilíbrio se as duas forças tiverem a mesma intensidade, a mesma linha de ação e sentidos opostos, né? Que foi o que eu acabei de mostrar aí através do diagrama de corpo livre do nó A, né? Então eu mostrei que essas duas forças possuem intensidades iguais, né? Uma vez que essas duas barras possuem a mesma direção, né? Então elas estão alinhadas, né? Então as forças em cada barra vão possuir a mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos, tá certo? Porém, eu tenho um caso particular aqui, ó, né? Um caso diferente do que eu acabei de apresentar, né? Vamos supor agora, ó, que eu tenho duas barras, né? Uma barra AD e uma barra AB, né? Porém, elas não possuem a mesma orientação. Então, a barra AD está com essa orientação e a barra AB está com essa outra orientação, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, FAB, né? FAB. E aqui F e aqui FAD, né? Então, para o equilíbrio aqui, ó, nesse caso específico, né, que as duas barras não possuem a mesma orientação, ou seja, somatório das forças em X igual a zero, né, e somatório das forças em Y igual a zero, ó, né? Para esse caso específico aqui, o que é que acontece? Se eu fizer o somatório das forças em Y, o que é que eu vou ter aqui, ó? Vamos considerar, né, um θ aqui, certo? Então eu vou ter o seguinte, ó, menos FAD cosseno de θ igual a zero, né? Logo, eu concluo que FAD vai ser igual a zero, né? Se o FAD é igual a zero, ó, né? Aqui eu fiz o somatório das forças em Y, né? O somatório das forças em X, quanto é que vai dar? Ó? Se o FAD é igual a zero, né? FAB também vai ser igual a zero. Então, para o equilíbrio dessas duas barras, ó, conectadas a um nó, né, que não estão com a mesma orientação, ou seja, para esse caso específico aqui de duas barras que não estão alinhadas, né, ou seja, que não possuem a mesma direção, o nó só estará em equilíbrio se as forças, ó, nas duas barras forem iguais a zero, né, ou seja, FAD é igual a zero e FAB é igual a zero, né? Então, para esse caso específico aí, diferentemente desse, ó, né, que as forças são iguais, eu tenho que num nó com duas barras, né, não alinhadas, essas duas barras, para que o nó esteja em equilíbrio, elas são elementos de força nula, né? Ou elementos sem força aplicada, como eu apresentei anteriormente, né? Pelo nome de elemento sem força aplicada ou elemento de força nula, é a mesma coisa, tá certo? Então, no caso do segundo pinuar, ele só estará em equilíbrio se as forças em ambos os elementos forem zero, né? Logo, esses dois elementos são elementos sem força aplicada
ou elementos de força nula. Beleza? Então, prosseguindo. Marcar os nós que se encontram sob condições especiais de carregamento, mencionados anteriormente, facilitará a análise de uma treliça, né? Então, se a gente identificar nós que se enquadram, né, nessas condições específicas que eu mostrei desde o início da aula até agora, né, a gente pode acabar simplificando a análise da treliça, né? Porque a gente pode identificar elementos sem força aplicada, né, ou elemento de força nula. A gente pode identificar elementos de forças, elementos opostos, né, ou seja, alinhados. Então, a gente pode, aplicando aí ou observando esses casos específicos, a gente pode fazer uma análise de uma determinada treliça de maneira mais rápida, né? Certo? Então, por exemplo, ó, se eu tiver aqui essa treliça, né, ó, vamos identificar aqui o que se enquadra com os casos que eu mostrei anteriormente, né? Então aqui, ó, eu destaco aqui 3 elementos específicos, né, ó. Eu observo o seguinte: eu tenho um terceiro elemento aqui, né, com orientação diferente de outros 2, né, um nó com 3 elementos, ó. O nó C possui 3 elementos, né? Então 2 estão alinhados e o terceiro não. Então esse elemento aqui é um elemento sem força aplicada ou elemento de força nula, tá certo? Observando pelo nó C, né? Aqui, ó, eu tenho 4 elementos, né? Porém não estão alinhados, então eu não posso aplicar aquela primeira análise, né, dos 4 elementos a partir de 2 pares, né, de elementos alinhados. Aqui eu tenho 5 elementos, aqui eu tenho forças aplicadas, né? A força não é alinhada com esse elemento. O que eu posso dizer aqui, para esse caso específico, né, eu já não posso aplicar aquela regrinha lá de dizer que a força nesse elemento é igual à intensidade de P, né, porque não possui o mesmo alinhamento, tá certo? Nesse nó, né, as 3 barras não estão alinhadas, então não posso aplicar aquela condição do terceiro elemento ter força nula, como esse, né? E aqui eu venho para o outro lado, né? Observando o nó K, eu vejo que acaba sendo igual à condição aqui do nó C, né? No nó K, eu vou ter 2 elementos alinhados e um terceiro não. Então, a força em IK é igual à força em KL. E esse aqui é um elemento sem força aplicada ou elemento de força nula, né? Como esse elemento é de força nula, ó, o nó J acaba ficando, ó, com 2 barras alinhadas e uma terceira não, né? Já que esse elemento é de força nula, então ele não vai interferir no nó K. Então no nó J, perdão, né? No nó J. Então eu vou ter 2 barras alinhadas e mais uma não, né? Ó. Como esse aqui é elemento de força nula, é como se ele não existisse para a treliça. Então aqui ele também vai se tornar um elemento de força nula, porque o nó J acaba tendo, teoricamente, né, sabendo que JK é um elemento de força nula, eu teria HJ, JL e J. Então o IJ seria também um elemento de força nula. E aqui a força em IK é igual a KL e aqui AC igual a CE, né? Já que essas barras estão alinhadas, beleza? Então é esse tipo de análise aí, ó, observando as condições específicas que eu apresentei, né, que a gente consegue simplificar a análise do problema. Então aqui, determinando AC, a gente já sabe a força em CE, determinando KL, a gente já sabe a força em KI, né? Já sabe que as forças nessas 3 barras são iguais a zero, né? E aí a gente só precisaria analisar, na verdade a gente precisa analisar menos forças, né, do que o total de elementos da treliça, né? Dado que eu já consigo simplificar, né, a partir da observação dos casos específicos que eu mostrei no início da videoaula, né? Ou seja, que eu apresentei até esse ponto da aula, né? Uma última observação a respeito dos elementos sem força aplicada, né? Esses elementos não são inúteis, né? Então vocês podem perguntar assim, né? Mas professor, se eu sei que o elemento tem força nula, ele é um elemento inútil, né?
Não, né? Eles não são elementos inúteis, né? Por quê? Porque embora esses elementos estejam presentes, né? E estejam sujeitos à força nula, né? Eles podem ter utilidade caso as condições de carregamento sejam modificadas, né? Na estrutura. Então, por exemplo, se eu tivesse uma modificação aqui ou para uma determinada mudança, né, de solicitação dessa estrutura, né? Se ela passasse a ter uma solicitação no ponto C e no ponto K, né? Esses elementos não teriam mais força nula, né? Ou seja, parte das forças aqui aplicadas em C e K iria para essas barras, né? CB e KJ, tá certo? Então acaba se tornando que um elemento que não é inútil, né? Dado que eu posso ter a mudança de carregamento, né? Uma mudança na condição aí de solicitação da estrutura, eles podem passar a ter utilidade, tá certo? Então, por esse motivo, né? Eles não estão aí por acaso, né? Pode ser que a gente tenha uma mudança de carregamento e eles passem a ter utilidade, tá certo? Além disso, mesmo no caso considerado, né? Esses elementos são necessários não só para suportar as forças externas, né? Mas se a gente considerar os pesos dos elementos, né, da treliça, cada barra dessa vai estar sujeita a uma determinada força, né, associada ao peso da estrutura. Então, elas não são inúteis, por quê? Porque a condição de carga pode mudar, né, na solicitação da treliça, além de que a gente tem o peso da própria treliça, né? Então, parte das forças em cada barra associada ao peso da treliça, né, vai ser distribuído para esses elementos que teoricamente são elementos sem força aplicada, né? Ou seja, são elementos de força nula. Se a gente não considerar o peso dos elementos, eles são elementos de força nula, né? Porém, se a gente considerar o peso dos elementos da estrutura, eles acabam suportando parte das forças, né, associadas ao peso da estrutura. Tá certo, pessoal? Além de manter a simetria, né, da estrutura para uma determinada aplicação, né? Tá certo, pessoal? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.